terceira vara da Infância, Juventude e Idoso da capital. Estamos também com a Ana Carolina. Bem-vinda, Mônica. Bem-vinda, Carol. Sejam bem-vindas, doutora Mônica, Ana Carolina. É um prazer ter vocês aqui. Estamos comemorando essa semana, a Semana Nacional da Adoção. E nada mais justo do que vocês virem aqui para dar o testemunho de vocês, a doutora Mônica como juíza e a Ana Carolina com a linda história que vai contar para a gente aqui hoje de como ela foi adotada. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Bom, Mônica, ontem eu estava assistindo, a Mônica não contou para ninguém, mas ela tem uma participação, ela protagonizou um programa na GNT, é o terceiro episódio da segunda temporada. Agora eu sou sua fã ainda mais e eu queria que você começasse contando como é que faz para adotar. As pessoas têm bastante dúvida de como é o processo de adoção, né? Algumas pessoas acham que o processo é demorado, outras acham que também é simples demais. Então, como se faz? Para adotar, pode adotar pessoas solteiras, podem adotar pessoas casadas, podem adotar pessoas viúvas, podem adotar 2 homens, 2 mulheres, casal homoafetivo, isso não há distinção. Ela tem que ter acima de 18 anos, tem que ser maior de idade e deve procurar a vara da infância mais perto da sua residência para ver a documentação que tem que ser levada. A documentação, em geral, é a identidade, os documentos pessoais, e depois desta documentação entregue na vara da infância, a pessoa vai fazer um estudo social, um estudo psicológico e agora tem um curso que a lei determinou que deve ser feito para poder se habilitar para a adoção. Depois desta habilitação, ela vai entrar numa fila. Essa fila é uma fila nacional e essa fila se chama Cadastro Nacional de Adoção. É uma fila de espera em que ela vai ser chamada de acordo com o perfil. Se ela escolher um perfil que a maioria escolhe, como criança recém-nascida, ela vai ficar mais tempo na fila. Mas é verdade que já aumentou bastante a procura por crianças mais velhas, né? E é uma fila que é um tempo de espera bem menor. Quem deseja adotar uma criança com um pouco mais de idade, em vez de um bebê, né? Então, depois que ela fila nessa fila, ela pode ser chamada por todas as varas da infância e juventude do Brasil todo. É uma fila nacional, não é uma fila local. Então, depois de inscrita no cadastro, ela tem essa possibilidade de ser chamada por outros estados da federação, se assim desejar, porque ela pode também especificar que só quer adotar no estado da federação e que não deseja viajar. No caso da adoção internacional, aonde a pessoa tem que Então, no caso de adoção internacional, o Brasil só faz adoção com os países signatários da Convenção de Haia, não são todos. A pessoa residente no exterior, que pode ser brasileiro ou estrangeiro, que muitos pensam que a adoção internacional é somente de estrangeiros. Os brasileiros que são residentes no exterior, a adoção também é internacional. Essas pessoas residentes fora do país, eles têm que procurar uma agência internacional que seja credenciada com a autoridade central no Brasil. E aí eles vão se habilitar lá no país dele que estão residindo. Posteriormente, essa habilitação é trazida para o Brasil através desta agência e ela é homologada pelas coordenações de infância de cada estado da federação. E o que leva os estrangeiros a quererem adotar as crianças brasileiras e os brasileiros a procurarem as crianças em outros países? Na verdade, a gente tem mais procura de estrangeiro procurando crianças brasileiras do que brasileiros que adotam fora do país, que é uma coisa ainda bastante rara. Alguns países efetivamente não possuem crianças aptas à adoção, né? Então eles saem também dos seus países porque não tem crianças disponíveis para adoção nos países deles. É os casos dos países como a Alemanha, a Áustria, os nórdicos, em que não há criança apta à adoção no local. Também temos muitos brasileiros residindo em outros países. E esses brasileiros têm preferência de adotar a criança brasileira e não a criança do país que residem, como por exemplo no caso dos Estados Unidos, né? Nós temos bastante brasileiros que residem nos Estados Unidos e que, portanto, gostam de vir adotar aqui no Brasil. Eu sei que você faz um acompanhamento de todas as suas crianças adotadas, né? Você manda e-mail para as famílias, você vai acompanhando de perto. E qual é a sensação, assim, como juíza da vara da infância, do resultado dessas adoções que são feitas? É muito bom, eu não chego a acompanhar todas porque são muitas adoções que fazemos, né?
Mas eu acompanho até as adoções que estão no exterior, né? Hoje, com os meios de comunicação, a gente tem mais facilidade de fazer esse acompanhamento, né? Via WhatsApp, Facebook, e-mail, é bem mais prático a gente fazer esse acompanhamento, né? E eu fico muito satisfeita. Há pouco tempo, inclusive, em 2016, teve uma pessoa que foi adotada fora do Brasil, na Itália, e que resolveu comemorar o aniversário de 18 anos no Brasil. E eu fiquei sabendo de todo o progresso que ele teve nesse período dos 4 anos que já estava residindo fora, né? Eu fico muito satisfeita de ver o progresso que essas crianças têm depois que passam a ter um lar, né? Mônica, as pessoas ainda escolhem esse perfil, cor de pele, a ausência de alguma doença, porque quando a gente tem um filho, a criança às vezes não é da forma como sonhou. Como é que é no caso da adoção? Se a pessoa pretende fazer tantas escolhas, isso não deveria restringir? Na verdade, ainda é permitido pelo sistema do próprio Cadastro Nacional de Adoção algumas escolhas de perfil. Mas a gente está avançando muito, está evoluindo demais, né? A questão da adoção interracial, avançamos muito, sobretudo no Rio de Janeiro. Já não há tanta escolha por cor no Rio de Janeiro. É claro que a gente tem estados da federação em que isso não avançou tanto, como os estados mais do sul do país, né? E avançamos muito com a questão da adoção por idade, né? Hoje já não é mais aquele perfil, todo mundo querendo adotar criança recém-nascida, e hoje já tem várias pessoas na fila que aceitam crianças um pouco mais velhas, que foi o caso da Carol, né? Que é o processo que eu acompanhei. Carol, se não me engano, Carol foi 13 ou 14 anos, 13 para 14 anos que ela foi adotada. Carol, eu vi no GNT, foi você que buscou ajuda, né, para sair de casa. Como é que foi isso? E depois a Mônica conseguiu localizar seus irmãos, e você trouxe também seu irmão pequenininho para perto de vocês. Então conta, como é que foi? Eu fugi de casa, não me lembro a idade, mas eu fugi com minha irmã, mais nova que eu, 3 anos, a Mariana. Fomos numa delegacia lá em Madureira, aí fizemos uma denúncia e tudo. Eu não me lembro quantos anos eu fiquei no orfanato, eu e minha irmã. Aí ficamos. Aí conhecemos um casal de Niterói, meus pais adotaram nós duas, e logo depois fiquei sabendo que eu tinha 2 irmãos também no orfanato, um menino e uma menina, mais novos, eu e minha irmã. E eles foram adotados por um casal de Niterói também, bem pertinho. E depois, no final, assim, a doutora Mônica falou com meu pai do meu irmãozinho, Moisés. Ela foi e contou que estava no orfanato também. Perguntou se se interessava. Aí eu falei, claro, falei com o pai, eu quero o Moisés também. Minha irmã também concordou, mas para adotar. Essa irmã, você falou que foi com ciúmes, Sim, minha irmã ficou com ciúmes um pouquinho. Porque ela era menorzinha, né? Caçula. Aí hoje o Moisés está com 6 anos. E a gente tem contato, assim, com os outros 2 irmãos. Lá no bem pertinho. Como é que você tomou conhecimento com a situação da Carol? Então, no caso da Ana Carolina, ela foi até a delegacia, e aí, porque ela alegava que a família tinha praticado maus tratos, e no caso foi chamado o conselho tutelar da área, né? A delegada, na verdade, ficou bastante constrangida no início, porque era a primeira vez que tinha acontecido da própria criança e a delegacia de polícia. E aí chamou o conselho tutelar, que acabou fazendo o acolhimento da Carol e nos comunicando, pedindo autorização para acolher e nos comunicando o acolhimento dela, né? No caso da Carol especificamente, os irmãos foram acolhidos depois, né? Por isso que elas foram adotadas primeiro e o acolhimento dos irmãos foi subsequente, meses depois. Teve que fazer certamente uma avaliação da equipe técnica, né? Como é que era o estado dos anos. A gente fez uma avaliação no próprio estudo da Carol no abrigo e chegou à conclusão que as outras crianças também deveriam ser acolhidas. E depois o menino que nasceu. E depois o menino, o último, que foi já bastante tempo depois, acredito que uns 6 meses depois, veio a nascer. E esse processo de perda do problema familiar demora muito? Porque eu vejo que há uma tentativa de reintegrar as crianças na família
Ele é muito casual, sabe, Tula? No sentido de que a gente tem que avaliar se a família tem condições ou não de reaver os filhos, de cumprir as metas estabelecidas pelo próprio poder, né? Então, existem casos que de plano já se vê que isso não é possível, e outros em que a família se empenha para reaver seus filhos, né? Então, dá para a gente ter um prazo, apesar da lei falar que o prazo é de 120 dias, esse prazo pode ser cumprido às vezes em menos tempo ou em mais tempo, dependendo do caso concreto. É porque é muito bom falar em adoção, incentivar a adoção, né? Você vê que de forma que tudo dê certo, que as pessoas fiquem bem, como a Carol. Mas como é que é a política pública aqui do nosso estado? Então, a política, na verdade, a adoção já entrou, inclusive, como política pública nacional através do planejamento do Ministério da Justiça. Mas, de qualquer maneira, evidentemente, que o próprio Estatuto fala que a prioridade é as crianças ficarem nas suas famílias e só irem para famílias adotivas na total impossibilidade. A preferência realmente é tentar trabalhar essa família para que ela tenha seus filhos reintegrados, né? E só na impossibilidade e que essas crianças vão para a família extensa ou não tendo família extensa para a família adotiva. Lembrando que o caso de adoção internacional é o último da fila, ou seja, quando não há nem possibilidade de adoção nacional. E você percebe que a questão das drogas, do crack, vem afastando mais as crianças? Sim, na verdade, o consumo abusivo de drogas no Rio de Janeiro, né, tem feito com que haja uma degradação muito grande da família. Também tem mais casos de prisão e também tem casos de óbito, né, de mais violência em razão da droga, e às vezes tem famílias totalmente dilaceradas pelo consumo abusivo de drogas. No programa você conseguiu, através de uma operação conjunta com a polícia, identificar a realização de um menino dentro de uma favela, dominado pelo tráfico, trouxe para o abrigo, conseguiu trazer de volta e hoje ele está na Itália. Como é que foi isso? Sim, na verdade a gente vive em comunidades bastante sitiadas, de difícil acesso, mas a gente recebe bastante denúncias de maus tratos de crianças dentro da comunidade, algumas inclusive que estão sozinhas porque os pais abandonaram. Diante dessas comunicações é feita uma análise para ver a veracidade dessas informações, e aí se tenta se fazer uma operação de busca e apreensão nesses locais, né? E sim, já fizemos várias apreensões que constatou maus tratos impressionantes, né? Casos assim absurdos realmente, né? Eu fico muito feliz e orgulhosa. Te admiro muito porque você consegue identificar todas as crianças da comunidade pertinho, como foi o caso, né, da Carol, consegue localizar os irmãos, faz toda essa integração. Carol, que inclusive virou minha vizinha depois, né? Eu cheguei a encontrar ela. Já pegando o link que você falou, que os vizinhos, às vezes, eles sabem dos maus tratos das crianças, e eles ouvem, às vezes, eles ouvem criança chorando, criança sendo espancada. Algumas vezes dá para, de outra casa, dá para você perceber, ou ver, você vê, às vezes, do seu quintal. E é importante a gente deixar claro que as pessoas podem fazer denúncia através das denúncias, né? Porque é importante, a gente está salvando a vida de uma criança e de uma família inteira de crianças, né? E que poderiam estar tendo amor e sendo bem cuidadas em outra casa. Isso é verdade. O Disque 100, ele vai tanto para o Conselho Tutelar da área, mas para pedofilia? não, também para todas as denúncias de maus tratos, e além de ir para a denúncia para o Conselho Tutelar da área, também vai para o Ministério Público, que normalmente ou faz o processo administrativo para apurar ou já ingressa direto com o processo judicial se esta denúncia está bem fundamentada, né? Mas realmente, através anônimo, sem anônimo, e através dessas denúncias já chegamos a várias situações em que foi necessária a busca e apreensão realmente de crianças por situações bastante abusivas, desde abuso sexual até abusos físicos também, né? No caso da fila de adoção, se aparecer alguma criança com microcefalia ou algum tipo específico? Na verdade, na minha área de atuação é interessante porque eu tenho 2 abrigos de crianças especiais.
os 2 abrigos de crianças especiais estão justamente localizados na minha área de atuação. Então eu recebo crianças de outras varas e de outras comarcas, inclusive, né? E é realmente mais difícil esse processo de adoção. Mas é muito importante que a gente está fazendo um trabalho hoje na preparação dos candidatos de visitação desses abrigos, não só dos abrigos de crianças especiais, mas também dos abrigos de crianças com mais idade, né, dos adolescentes. Como é que se faz essa visitação? A pessoa está interessada em adotar, ela vai primeiro ao abrigo ou ela tem Não, primeiro ela vai na vara de infância entregar a documentação. No curso que é obrigatório hoje fazer pela vara da infância durante o percorrer da habilitação, essa visita é uma visita monitorada. Eu tenho convênio com o grupo de apoio à adoção que faz essas visitações em dia marcado, vai um grupo, se inscreve, porque não tem condição de ir sem. Várias pessoas. Exatamente, a gente normalmente faz um grupo de 20, porque o abrigo também, sobretudo de crianças especiais, que às vezes não gostam tanto de barulho, então tem que ser uma visita com uma numeração certa, né? Esse projeto que eu tenho, inclusive, com esse grupo de apoio à adoção, é um projeto chamado Abrigo de Portas Abertas, e que a gente está até apresentando esse ano para o Inovária. E a pessoa que quer ser voluntária, ela tem onde trabalhar? Sim, não na vara da infância, mas nos abrigos a seja voluntariado. E tem algum telefone que eu possa ter? Não, aí ela tem que se dirigir especificamente ao abrigo mais próximo da casa dela, porque em geral o voluntário gosta de trabalhar nos abrigos mais próximos da sua residência. Então ela tem que ver qual o abrigo mais próximo da sua residência para conversar com a diretoria para fazer esse voluntariado. A gente também tem o apadrinhamento, né? Que pode ser financeiro ou afetivo da criança, isso pela vara. É uma das mudanças da nova lei de novembro de 2017, em que o apadrinhamento afetivo e o apadrinhamento financeiro passou a ser, digamos, padronizado no país todo. Não é mais um programa da vara, e sim uma determinação judicial. Esse apadrinhamento, a pessoa fica com a criança no final de semana? Sim, ela só ajuda financeiramente? Exatamente. O padrinho ele pode ser afetivo, que sai normalmente de 15 dias com a criança ao final de semana, vai nas reuniões da escola, tem outras tarefas que não é só levar final de semana. E pode ser só financeiro. E também o padrinho afetivo também pode ser financeiro ao mesmo tempo. Ou seja, além dele sair aos finais de semana com a criança, ele pode pagar um curso, pode pagar uma escola, pode pagar um esporte. Então ele também pode ser financeiro junto com o afetivo. Muita gente fala o seguinte: poxa, a criança vai passar o final de semana num lugar novo, maravilhoso, na segunda-feira vai voltar para abrigo. Isso não traz uma sensação ruim? A gente opta no apadrinhamento afetivo por crianças de mais idade, ou seja, crianças em geral de 9 anos em diante. O que significa dizer que isso é mais esclarecido para a criança. E realmente, para uma criança de 3, 4 anos, ela não consegue entender porque ela vai e volta para o abrigo. E isso parece ser para a criança, parece ser um abandono. Como a maioria dos casos são de adolescentes, eles têm efetiva compreensão do que é um apadrinhamento. E tem que se dizer que nem todos são obrigados a aceitar. Na verdade, a criança pode também não aceitar o apadrinhamento ou pode não ter empatia com um padrinho determinado, caso em que vai ser apresentado um outro padrinho, né? Quer dizer, a questão do apadrinhamento tem muito essa questão da empatia de coisas similares, né? A questão da empatia, a questão de devolução de criança, isso acontece? Infelizmente acontece, mas eu vou te dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente tem inclusive uma percentagem bem pequena de devolução, né? Mas efetivamente acontece porque nem todos, apesar de toda a habilitação ter curso, ter estudo social, ter estudo psicológico, a verdade é que quando a criança real está dentro da casa, nem todos estavam preparados para serem pais, né? Isso gera alguma consequência do tipo, esse casal, essa pessoa nunca mais pode adotar? Sim, e essa foi inclusive uma reforma agora, já na lei de novembro de 2017. A pessoa só pode escolher 3 vezes, não é isso? Além de escolher 3 vezes, ela
3 vezes, mas isso sem a guarda. Se ela está com a guarda da criança ou se finalizou a adoção e teve devolução, ela está inabilitada e não pode mais adotar outra criança. Agora está expresso na legislação. Com a guarda devolve 3 vezes, mas Não, a devolução, a 3 vezes é a apresentação. A gente indica uma criança, ela foi lá, não gostou da criança. Ok, ela não é obrigada a aceitar a primeira que lhe foi apresentada. Mas se ela levar para casa em guarda e não ficar com a criança, ela já tem esta punição de não poder mais adotar. Isso no Brasil, né? Com consequência nacional, do cadastro Sim, nacional. antes disso era uma construção da jurisprudência. Agora, com a reforma legislativa, já está definido essa inabilitação e a exclusão do cadastro. Você está falando de reforma, você pode começar a explicar o que essa reforma trouxe de bom e de ruim? Bom, a reforma é grande, teve várias alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as coisas que foram aprovadas, nós temos a diminuição do prazo de acolhimento, que antes era de 24 meses, o prazo máximo, passou para 18 meses, então teve uma redução de 6 meses. As audiências concentradas que os juízes faziam de 6 em 6 meses, ela passou a ser de 3 em 3 meses, então a reavaliação do abrigo, ela está mais em prazo menor. Só para explicar que as audiências concentradas são aquelas que o juiz vai De reavaliação. Isso. É a audiência que reavalia o acolhimento. Se é necessário a criança permanecer ou não naquele E acolhimento. essas audiências são realizadas dentro do abrigo. Normalmente dentro dos abrigos. Excepcionalmente podem não ser, como por exemplo o meu caso de abrigo especial, em que a minha presença dentro do abrigo com muitas crianças que às vezes não gostam de barulho e elas também não falam, então assim não tem muita necessidade de se fazer dentro do abrigo no caso das crianças que são acamadas, porque um abrigo é só de acamados E mesmo. nessas ocasiões você aproveita para fiscalizar o abrigo. Sim, a fiscalização, eu sempre vou nos abrigos e o Ministério Público também faz relatórios com uma equipe técnica muito grande, 6 em 6 meses, passando em todos os abrigos e junto com uma equipe grande de psicólogo, assistente social, pedagogo, engenheiro, médico, e o relatório é bastante fundamentado no Ministério Público também. E essa questão do acolhimento que você falou, o que é isso? Acolhimento não pode ultrapassar 18 meses? Significa que a situação, a família, ela tem que ser trabalhada para reaver seus filhos dentro deste prazo, né? Ou seja, a criança não pode ficar indefinidamente no abrigo sem que a família tenha nenhum tipo de evolução, né? Quando a criança é acolhida, as famílias recebem metas a cumprir. Se essas metas não são cumpridas satisfatoriamente, a criança não pode ficar à espera da recuperação familiar, né? Então, o prazo que a legislação determinou como máximo de acolhimento hoje é de 18 meses, com esta reforma. Aí depois disso ela é encaminhada para adoção. Exatamente. Depois disso, ela é encaminhada para adoção, deixando claro que nem todas as crianças querem ser adotadas. Então, a criança também tem que ser ouvida, sobretudo tratando-se de adolescentes, né? Os adolescentes é obrigatória a suitiva e, caso eles não querem ser adotados, eles vão permanecer no abrigo, né? Porque pode ser, sobretudo, adolescentes na faixa de 15 a 16 anos, muitos não têm desejo de serem adotados. E aí a gente vai trabalhar a questão da autonomia, a profissionalização, colocar ele em cursos, colocar no jovem aprendiz, e aí o trabalho da vara vai ser outra direção de emancipação daquele adolescente para que ele, aos 18 anos, possa sair do abrigo com uma formação. O jovem aprendiz começa com que idade? 14 anos, vai de 14 até 23 anos. Então, praticamente todos os nossos adolescentes acolhidos já estão no jovem aprendiz desde 14 anos. Como é que uma empresa faz para trazer um jovem aprendiz? Na verdade, a empresa tem inclusive uma cota a cumprir de aprendizado, sob pena de multa do Ministério do Trabalho. Então, ela tem que realmente ter um número determinado de aprendizado de acordo com o número de funcionários que tem, né? É uma tabela em que se avalia a quantidade de empregados e a quantidade de aprendizado, né? Aqui no Rio de Janeiro tem aumentado bastante o número de aprendizado, tem empresas que ainda não cumprem ainda a determinação, mas tem aumentado bastante. Normalmente os adolescentes acolhidos já entram com 14 anos, salvo aquele que tem muito
baixa escolaridade, ou seja, adolescentes que chegam com 14 anos analfabetos, em que a gente aí tem que trabalhar mais a questão educacional e não o aprendizado, porque o aprendizado já é a segunda parte depois de ter uma certa educação, né? Mas as empresas que querem um jovem aprendiz e não são obrigadas, elas procuram quem? As empresas que querem querem aprendiz, ela tem que fazer um programa, né, de aprendizado, uma forma de seleção. Algumas empresas utilizam o CIE como forma de admissão, né? Inclusive os adolescentes procuram bastante o CIE para fazer a inscrição de aprendizado também. E ela também pode ter uma seleção própria dela, sem precisar de nenhuma empresa intermediária. Tem as atividades que são vedadas, né? Sim, as atividades que são vedadas, que são as insalubres e as de alta periculosidade, que não são admitidas para os menores. E nem trabalho noturno, né? Não é possível aprendizado no horário noturno para adolescentes. Há uma nova legislação também sobre o nome afetivo, né, que saiu agora. Sim, na verdade o Rio de Janeiro é pioneiro, né? Foi a primeira legislação do Brasil. Eu soube por acaso que essa semana já tem a segunda no Mato Grosso do Sul, em que a criança que está em processo de adoção, ou seja, que ainda não foi concluída a adoção, tem o direito de utilizar o nome que já terá depois da adoção, né? Porque muitas vezes troca tanto o prenome e o sobrenome, que é obrigatória a troca. Então, para ela não ser chamada no nome anterior, que às vezes causa bastante constrangimento em escola, é permitido que a escola utilize o nome afetivo daquela criança, a fim de não lhe causar qualquer tipo de constrangimento. Então, a LERJ aprovou isso aí no ano de 2017, foi o primeiro estado a aprovar o nome afetivo. É tão bonito, né, na audiência, quando elas assinam com o nome. Sim, todas fazem questão de fazer essa pergunta, né? Se é para assinar com o nome novo ou com o nome antigo. É casada, né? Não sabe se assina o termo com o nome de casado ou de solteiro. Aí todos querem assinar logo com o nome novo na audiência, né? Na verdade, tem muitos casos de troca de prenome que realmente a criança quer trocar o prenome, né? Tem casos de troca de prenome também em adolescentes, né? Que não gostavam do seu prenome, e aí veio naquela possibilidade a chance de fazer a troca do prenome. E às vezes, dependendo da idade, até eles escolhem, né? Sim, várias vezes. Normalmente, quando a criança é ouvida em audiência, a gente pergunta se aquele prenome foi escolhido por ela, se ela está concordando. Tem muitos casos também de nome duplo, que a criança opta por um só, nomes compostos, né? E a criança que é o nome composto prefere que fique somente um deles. É um caso também bastante comum de acontecer. Porque geralmente eles devem concordar com o nome, né? Se isso já é motivo de litígio entre os pais e os adolescentes, já percebe que não tem uma interação. Normalmente não há. Agora, realmente, algumas crianças têm uns nomes meio exóticos e aí chegam na audiência e tem essa possibilidade de fazer a troca, pedem para trocar. Bom, eu pelo menos eu passei minha adolescência toda querendo trocar o nome. Bom, mas agora eu já adoro. Quando a gente pode trocar, é uma coisa que a gente gosta. Verdade. Bom, então, Mônica. Queria que você falasse sobre a família acolhedora. O que é isso? Mãe social? Então, a Família Acolhedora é um programa nacional, mas nem todos os municípios ainda têm. Com previsão na legislação, o Estatuto da Criança prevê a família acolhedora, e no caso, para diminuir os abrigos, ou seja, não ter menos abrigos, a criança é colocada numa família e o município paga uma bolsa por mês àquela família para ficar com aquela criança. É uma coisa extremamente boa, porque a instituição tem vários problemas, né? A questão da individualização, a falta de atenção a nível de escola, de tarefas. Então, quando a criança está dentro de uma família, ela evolui de uma forma muito melhor. E a lei fala que na total impossibilidade de voltar para a sua família de origem, de ir para a família extensa e não ter adotantes, que preferencialmente a criança deve ficar numa família acolhedora e não no abrigo. E eu sinto uma diferença muito grande nos adolescentes que estão em família acolhedora, né?
Que uma coisa são 20 adolescentes juntos, Ah, que sempre dá confusão, e a outra é um adolescente em cada família tendo uma atenção mais Qual é o individualizada. máximo de adolescentes e crianças por família? Na verdade, no Rio de Janeiro, o máximo seriam 4, mas dificilmente aquela família está habilitada para 4, porque tem que ter uma residência que tenha espaço para 4. Então, assim, a média fica com 1 a 2 crianças. E essa família recebe uma verba Por cabeça, por criança, do município do Rio de Janeiro. acontece da família acolhedora depois adotar a criança? Já, olha só, na verdade a família acolhedora em tese não pode adotar, salvo se não tiver ninguém no cadastro. Se por Porque acaso eles não ficam, tiver, né? sim, mas como existe o cadastro, uma ordem na fila, a família acolhedora só pode adotar se não tiver outra pessoa no cadastro, que é o caso normalmente dos adolescentes. Inclusive, os adolescentes têm a possibilidade de escolher ficar com a família acolhedora, porque tem que ser ouvido. E a sua vontade tem que ser respeitada. Então, na verdade, eu tenho casos de adoção de família acolhedora de adolescentes. E também de idades que não são adolescentes, na faixa etária de 11 anos, de 10 a 11 anos. Mas essa família também passa por um acompanhamento para ser traçado um Sim. perfil para que ela não... Ela faz uma capacitação, que é dada pela prefeitura, e o programa tem psicólogos e assistentes sociais que fazem treinamento e capacitação constante desta família também. Agora, eu queria te lembrar que a primeira família acolhedora do Brasil é do Rio de Janeiro. É o primeiro programa de família acolhedora. Nós somos o programa mais antigo do Brasil. Rio de Janeiro pioneiro em muitas coisas. Bastante. Para registrar a presença aqui do Ginásio Grosseiro, a gente está falando que o Rio de Janeiro é pioneiro. E a Escola de Paz, eu me lembro, foi um projeto do narrador Ciro, quando os dias da infância. A família acolhedora, eu não sei, mas provavelmente também deve ter a influência do desembargador. Sim, já era na época dele, né? Na época dele que se começou realmente o programa de família acolhedora no Rio. Né? Inicialmente, o programa era através de uma ONG chamada Terra dos Homens, e depois foi assumido pela própria prefeitura, mas é um programa bastante antigo, né? Eu digo isso porque a lei só veio falar de família acolhedora em 2009, uma reforma do estatuto, mas já existia família acolhedora no Rio antes disso. Então a gente instituiu família acolhedora antes do próprio estatuto da criança e do adolescente, né? Então realmente é bem pioneiro nessa questão. E teve mais alguma mudança? Bastante, na verdade a última lei também traz um modelo de procedimento nos casos de entrega voluntária pela mãe da criança para adoção, normalmente casos de recém-nascido, ou seja, quando aquela mãe não quer ficar com aquela criança, tem qual o procedimento que ela deve fazer para entregar aquela criança no juízo, né? A fim de evitar que esta pessoa entregue para terceiros incapazes, terceiros que podem praticar maus tratos e abusos físicos. Então, a entrega voluntária deve ser sempre no juízo e nunca entregar a pessoas que a gente desconhece a idoneidade, né? Muito menos por dinheiro, né? E muito menos por dinheiro, porque aí é crime tanto para quem pagou como para quem deu dinheiro, né? No caso, a adoção brasileira, né? Na verdade, a adoção brasileira é quando se faz registro falso, não é nem a questão do dinheiro, é quando a pessoa registra como seu um filho que não é seu, é falsidade registral, né? Mas na adoção brasileira pode ter falsidade registral, mas pode não ter pagamento, ou pode ter também pagamento, né? Então, na verdade, existe um crime específico dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que é prometer o filho mediante pagamento ou qualquer tipo de recompensa. Como é que é a consequência? Porque outro dia eu estava lendo uma jurisprudência justamente sobre isso. Uma família que já estava com a criança há algum tempo, que fez essa adoção brasileira, mas que já não era mais caso de reversão. Então, na verdade, o Estatuto sempre prima pelo princípio do melhor interesse da criança, né? Eu entendo que no caso de pagamento, mesmo que a criança já esteja bom tempo com o casal, deve ter reversão. Agora, no caso de registro, que é uma falsidade só de registro, tem entendido a jurisprudência que ele vai responder criminalmente na vara criminal, mas a criança não vai ser retirada daquela residência, né? Isso se tiver um tempo e um vínculo com aquele casal. a consequência criminal já é suficiente para Resolver essa situação.
Agora no Rio de Janeiro também está tendo uma super novidade também na jurisprudência. Estamos com o primeiro acordo do Brasil estabelecendo dano moral coletivo para as pessoas que adotam furando a fila. Então, a primeira sentença aqui do Rio foi da cidade de Barra Mansa e o acordo, o primeiro país da desembargadora Renata Cota, no sentido de que a pessoa que vai furar a fila e já está um tempo com a criança, ela pode ficar com a criança, mas vai ter que pagar uma indenização coletiva para o filho. É um acordo bastante novo. Já temos casos de outras sentenças no país, como no Paraná, mas o acordo, o julgamento pela Câmara Civil, o primeiro do Brasil é esse. Obrigada. Obrigada. Obrigada, eu lhe agradeço Eu muito. admiro muito o seu trabalho. Você faz muita diferença. Obrigada, já. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E acompanha a história também. A história da história que é minha vizinha. Na primeira temporada, episódio 9, Episódio a gente tem histórias lindas, histórias de amor. Obrigada. Parabéns.